Galera, então a gente vai começar com um conteúdo novo, movimento circular uniforme, como vocês estão vendo aqui, tá? Depois a gente vai falar sobre dinâmica, desde Newton, energia, tá? Entre outras coisas, para fechar o semestre, tá? Os conteúdos que estão para vir agora, gente, são conteúdos muito importantes porque eles serão base para o segundo ano, serão base para o terceiro ano, tá? Então vocês precisam entender muito bem os conceitos que serão envolvidos agora, para que a gente chegue lá no segundo e no terceiro ano, a gente não tenha dificuldade, tá? E senão eu vou chegar lá no segundo e no terceiro ano e ficar falando de energia para vocês, certo? De energia cinética, e vocês não vão lembrar porque vocês, sei lá, não assistiam às aulas corretamente, estavam dormindo na aula. Então, tentem focar, tá? Eu sei que muitas vezes a aula é maçante, certo? E se manter acordado, se manter na frente do computador é muito difícil. Mas tentem ficar anotando, né? Às vezes vai ficar anotando junto com a aula, né? Nos mantém acordado, tá? Então faça algumas anotações, depois copie o conteúdo no caderno. É sempre importante ter o conteúdo no caderno para na hora de estudar, porque o nosso conteúdo é como eu anotei, então é muito mais fácil de entender, certo? Tentem se manter focados para que nas avaliações vocês possam ir bem, nas atividades vocês consigam fazer da melhor maneira possível. E galera, ano que vem, quando nós tivermos presenciais, né, eu vou estar mais perto de vocês, dando apoio, mas é importante que vocês tenham conhecimento do que foi trabalhado já, tá? Então, por isso que é importante. Então, galerinha, a gente vai começar a aula de hoje com o movimento circular uniforme, mas antes, aqueles avisos iniciais do segundo semestre, né? Eu já sei que tem um erro aqui porque eu não modifiquei uma coisa, tá? Nossas aulas são às 9h20, ficou 8 horas ali, mas é às 9h20, tá? Então, ó, 8 horas para minha outra turma, né? E 9h20 para vocês aí, tá? Então, galera, todas as nossas aulas serão sempre quarta-feira, às 9h20, tá? Aulas síncronas e assíncronas, como vocês muito bem sabem. Semana que vem teremos aula síncrona novamente, tá? Então, hoje e semana que vem, síncrona. Aí depois na outra aula, assíncrona, depois síncrona, aí vai revezando, assíncrona e síncrona, tá? As aulas, mesmo assíncronas, terão disponíveis para vocês todas as quarta-feiras, 9h20. Mas como é assíncrona, não há necessidade de vocês assistirem nesse horário, né? A liberdade da aula assíncrona é essa. Mas nas aulas síncronas é muito importante que vocês estejam presentes quarta-feira, às 9h20, na sala do Meet, tá? Então, porque além disso tudo, nós realizamos a chamada, né? Tem chamada porque nós não somos EAD, nós somos remotos. Então, como nós estamos remotos, né? Não é um ensino à distância, é um ensino presencial, só que devido à pandemia nós estamos de maneira remota. Eu preciso realizar a chamada, certo? Eu preciso ter uma comprovação que vocês assistiram essa aula, certo? E para isso existem N maneiras pelas quais eu consigo realizar isso, né? Então, a realização da chamada no dia da aula, a entrega das atividades de vocês e nas aulas assíncronas, eu vou pedir que vocês assinem nos comentários do vídeo que vai ser postado no YouTube, coloquem lá num comentário, fulaninho digital, turma tal, tá? Porque aí eu vou saber que é tu e que tu, pelo menos, né, ao menos abriu o link do vídeo, tá? Espero que sempre vocês assistam todos os vídeos por inteiro, que mesmo as aulas assíncronas delas dão muito trabalho para mim, tanto para falar, né, como para editar. Então eu espero que vocês valorizem isso aí, e até porque é conteúdo, né, galera? Isso aí será cobrado de vocês. Lembrando, atividades semanais. Toda semana tem atividade, tá? Vale ponto e presença. Depois da aula, vocês vão lá no Cigar, entrem no sisteminha, vai ter uma atividade, tá? Qual é o prazo da atividade? O prazo da atividade é até quarta-feira, às 9h20 da manhã. Não se esqueçam disso, tá? Então, vocês precisam entregar essas atividades até às 9h20 para mim sempre. As avaliações via SIGA, questionário, tá? Daquela mesma maneira que a gente trabalhou no primeiro semestre, tá? Nós teremos 3 áreas, então nós teremos mais 3 questionários para resolver esse semestre aí. E o vídeo do experimento, que agora vocês já têm uma experiência com relação a isso, né? Então vocês já podem ir pensando em qual vídeo vão fazer esse semestre, com os temas do conteúdo do segundo semestre, que serão, então, movimento circular,
né? Depois eu vou passar para vocês aqui a nossa área, tá? Mas vocês já podem ir pensando que em dezembro vocês vão ter que fazer uma mega produção novamente, né? Cinematográfica lá, com a presença de vocês, com a carinha de vocês, né? E isso vai valer metade da nota da sexta avaliação, tá? E aí eu vou falar também um pouquinho sobre as recuperações paralelas, que é uma coisa que vocês me perguntam muito, tá? Galera, então olha só, áreas 4 e 5. Questionário vale 8 pontos, tá? Atividades semanais mais presença, 2 pontos, certo? Então, tirei 10 no questionário, mas não entreguei nenhuma atividade semanal, então a nota vai para 8, certo? Tu não entregou nada, não participou de nada, e eu ainda vou solicitar. Se eu não ver a presença de vocês nas aulas síncronas, né, eu vou ter que avisar a coordenação por que está acontecendo, né? A pessoa não está aparecendo, a pessoa não está presente, então alguém irá atrás de vocês perguntar por que vocês não estão entregando as atividades, tá? Então, nunca deixe de entregar as atividades, isso aí, ela chancela a presença de vocês e garante, né, que vocês estão acompanhando as aulas, beleza? Não adianta nada só vir no dia da avaliação resolver o questionário. Não é EAD, é remoto, tá? Lembrando novamente, nós somos presenciais, então a presença de vocês é necessária, mesmo que remotamente, toda semana. Professor, não pude participar essa semana porque eu tive uma consulta ou tive que fazer tal coisa. Bom, beleza, tu vai assistir a aula no YouTube depois. Todas as aulas síncronas e assíncronas estão lá no YouTube. Eu vou te indicar o link lá, vou passar para ti, tu vai assistir. Mas, galera, é importante que vocês digam para mim, né, quando isso acontece. Tá? Manda uma mensagenzinha lá, professor, não deu para aparecer hoje porque eu tive consulta. Tá? Isso aí tu já está justificando para mim. Então, isso aí, por exemplo, né, se tu não tiver que faltar muitas vezes, eu vou achar estranho, e como eu disse, eu vou avisar a coordenação do curso, né? Então, quando tu justifica para mim, tu me deixa mais seguro para saber, não, o aluno tá querendo, ele tá participando, ele vai assistir o vídeo lá no YouTube, tá tudo certo para mim, tá? Na sexta avaliação, na área 6, gente, o questionário vale 5 pontos, né? Que vai ser aquele conteúdo lá sobre gravitação, tá? E o vídeo do experimento vai valer 5 pontos, metade da nota. Percebam aqui que o vídeo vale bastante, o vídeo pode salvar a vida de vocês, tá? Quem tiver com a corda no pescoço por causa das avaliações. E as atividades semanais que valem presença, né? Elas vão render para vocês pontos extras. Então aqui, ó, na sexta área, ela já é meio que uma recuperação, né? Aquela galera lá que acabou se enforcando nas áreas 4 e 5, ele pode chegar na área 6, fazer um belo experimento de física, né? Tirar 10 do experimento de física e garantir ainda pontos extras com as atividades semanais, tá? Então, isso aqui já é uma área que vocês precisam estar atentos. Espero que vocês não precisem chegar com a corda no pescoço aqui, mas saibam que se chegar, existe uma possibilidade aí também de recuperação, tá? O conteúdo, galera. Conteúdo programático do segundo semestre. MCU, que é o que nós vamos começar assistindo hoje, né? Nós vamos começar com conteúdo de movimento circular uniforme. Nós vamos estudar dinâmica, que são as leis da força, certo? As leis de Newton, nós vamos estudar. A energia, particularmente energia mecânica, que é a energia do movimento, certo? Que será um assunto, energia, que vai ser tratado no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Isso que é importante, vocês entenderem muito bem agora o conceito de energia, tá? Que eu vou estar lá no segundo ano falando sobre termologia, mas eu vou estar prestando os conceitos de energia mecânica também, tá? E no final aqui nós estudaremos um pouquinho de astronomia, né? Nós entraremos nesse mundo que muitas vezes pode ser muito louco para nós, né? Mas vocês vão ver que é muito interessante, que é a parte da gravitação universal. Então, nós vamos estudar o movimento dos corpos celestes, né? Estrelas, planetas. Vamos ter uma ideia de como a gente faz essas medidas, como é que a gente... Por que a Lua é atraída pela Terra, por que a Terra é atraída pelo Sol, né? Nós vamos estudar essas coisas aí, esses movimentos, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas questões.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Só uma coisa que eu ia lhe perguntar, então a gente não vai mais ter o conteúdo de vetores? Não, vetores é primeiro semestre. Mas assim, ó, olha só, tá vendo isso aqui? Dinâmica. Aqui tem vetores. Aqui Na força tem vetores. Força é um vetor. Força é um vetor, né? Então, os conceitos de vetores, eles estarão aqui. Então, assim, ó, tem dificuldade ainda em vetores? Reassiste as aulas de vetores, tá? Estão lá no YouTube, vocês podem pegar a qualquer momento e reassistir. E se continuarem as dúvidas, me chamem. Me chamem, professor, não consigo ainda compreender isso aqui, me ajuda, papapá. A gente pode fazer um meeting, a gente pode fazer um videozinho ali pelo WhatsApp ali, explicando, né? Tu me manda uma foto do teu caderno com o que tu fez, eu posso dizer, aqui tá certo, aqui tá errado. Então, a gente pode trabalhar muito bem isso aí, tá? E tudo isso dá para recuperar. A lei de Newton? Como? É aí que entra a segunda lei de Newton? A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Aqui que entra. As 3 leis, tá? Então, aqui a dinâmica, gente, é o que eu chamo de cereja do bolo da física, do primeiro ano, né? São as leis de Newton, né? As leis de Newton, as famosas leis de Newton, que a gente vai trabalhar muito com elas, tá? Vocês vão saber como é que funcionam as 3, bonitinho. Ninguém vai sair do primeiro ano sem saber as 3 leis de Newton, tá? Pode ter certeza. Beleza, galera? Seguiremos, então. Recuperação. Recuperação paralela. Galera, como é que vai funcionar a recuperação desse semestre, tá? Na verdade, do semestre passado. A gente vai fazer a recuperação do semestre passado primeiro e depois a gente pode fazer a recuperação das áreas 4 e 5 no segundo semestre, tá? Mas para recuperar o primeiro semestre, a gente vai fazer um questionário via SIGA, valendo 10 pontos, tá? Que vai substituir a pior nota do semestre. Então eu vou lá, sei lá, tirou 10 no questionário, certo? Foi lá, resolveu, fez a recuperação paralela, tirou 10. Aí eu vou lá olhar nas tuas 3 notas que tu tem durante o semestre, vou ver qual é a menor, vou descartar essa nota e vou substituir pela nota da recuperação paralela, tá? O que vai envolver essa recuperação? Ela vai envolver todo o conteúdo do primeiro semestre. É uma recuperação, né? Então, todo o conteúdo do primeiro semestre vai lá ter uma questão de MRU, uma questão de MRUV, uma questãozinha de vetores, uma questãozinha de gráficos, né? Vai ter isso aí. Que dia? Daqui a 2 semanas. Dia 8/9, às 14 horas, tá? 8/9 é uma quarta-feira, tá, gente? É uma quarta-feira. Então, as recuperações sempre são feitas fora do horário de aula. Galera, quem tiver dificuldades, me procurem, tá? Pode solicitar meeting, pode solicitar dúvida pelo WhatsApp ali. A dica que eu dou é refazer as atividades, certo? Que foram propostas durante o semestre. Te pega ali os pontos que tu tem mais dúvida, né? E me procura aí para solicitar, para tirar essas dúvidas e para recuperar. Quem está apto a fazer recuperação paralela? Todos os alunos que têm nota menor que 7, tá? Aqueles alunos que têm a sua nota menor que 7 estão aptos a fazer a recuperação paralela. Quem tem nota maior que 7 não pode nem abrir o questionário, tá? Passa longe lá daquele questionário. Vai estar lá nas abas questionários, né? Vai estar lá recuperação, nem abre aquele negócio lá, porque a gente tem acesso a todo mundo que abre aquele negócio, tá, gente? Então lá, eu vou ajudar meu coleguinha. Não. Coleguinha que estude, você pode ajudar ele anteriormente, né? Ensinar ali os conceitos de MRU, MRV, mas no dia não tem jeito, tá, gente? É o coleguinha que vai ter que fazer sozinho. Então, quem tem nota menor que 7 está apto, quem tem nota maior que 7 passa longe da recuperação paralela, porque já tem a média, já está com a média, tá? Tirou mais que 7, está com a média, já está com a aprovação quase garantida, falta só a nota do segundo semestre, que tem que ser 7 também, certo? Garantiu o 7zinho ali, tá no segundo ano, tá? Pelo menos em física. Beleza, galera? Então, ó, questionáriozinho via SIGA, substituição da pior nota do semestre, todo o conteúdo, papapá, dia 8/9, às 14 horas, tá? Todo o conteúdo aqui é MRU, MRUV, gráficos e vetores. Gráficos, vetores e lançamento oblíquo, né? Lançamento de projétil, tá? Vou botar aqui projéteis.
Então, esses são os conteúdos. Tranquilo? Cara, nada diferente do que a gente já trabalhou no semestre passado, tá? Não vai aparecer nada diferente. Aqueles exercícios, encontro de móveis, né? Um móvel que sai não sei o quê, sai tal hora, chega que hora, né? Vetorzinho, decomposição de vetores, aquelas coisas, tá, gente? Galera, dúvidas? Não? Se não temos dúvidas, vamos começar. Movimento circular uniforme. Galera, o que é um movimento circular uniforme? A gente vinha trabalhando até então o movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Mas qual era o lance que tinha nesses movimentos? Eles eram retilíneos. Eles eram em linha reta, como vocês muito bem falavam nos vídeos que vocês apresentaram para mim, né? Vamos falar de movimento retilíneo uniforme, vamos falar do movimento em linha reta. Agora nós vamos falar de movimentos circulares, onde as trajetórias são circulares, certo? Então aqui vocês percebam que nós temos esse círculo e nós temos algumas grandezas físicas envolvidas dentro dessa circunferência que serão importantes para a análise do movimento, tá? Então, por exemplo, assim, algumas coisas que serão extremamente importantes para nós serão as medidas dos ângulos, né? Porque quando a gente faz um movimento circular, a gente faz uma rotação e essa rotação ela tem a ver com uma varredura angular. A gente já vinha trabalhando com isso aí quando nós estávamos falando de vetores. Os vetores eles formavam ângulos com relação à horizontal, com relação à vertical, certo? Agora, quando a gente vai falar de movimento circular, a gente terá essa mesma varredura angular. Qual a diferença? A diferença é que agora as medidas dos ângulos no movimento circular uniforme, elas são feitas em radianos, que é uma outra unidade de medida de ângulo. Ok, professor. Como é que a gente vinha medindo ângulo anteriormente? A gente vinha medindo ângulo em graus, certo? A gente lá fazia as medidas em, por exemplo, esse aqui vale 30 graus, né? As medidas eram em graus. Agora nós teremos que fazer as medidas em radianos. Como é que a gente faz medida em radiano? Vamos lá, então. Vamos aprender como é que a gente faz medida em radiano. Primeira coisa, desenhar uma circunferência, certo? Pensem que isso aqui é uma pizza. Se for uma pizza, eu posso dividir essa pizza em 4. Tá? A gente é bem guloso, então a gente quer comer um pedaço grande de pizza, então a gente vai dividir apenas ela em 4, não em 8. Nós teremos, então, o primeiro quadrante, segundo quadrante e terceiro quadrante dessa pizza, né? 4 pessoas que vão comer. Mas beleza, ok. Essa circunferência que eu dividi em 4 é uma divisão que é padrão dentro da matemática, tá? A matemática a gente consegue pegar um círculo, dividir ele em 4 e estabelecer muito bem as rotações, as relações angulares que nós temos em cada quadrante. O professor de matemática já deve ter mostrado para vocês que quando eu tenho duas retas que são perpendiculares, como essas duas que eu desenhei aqui para vocês, o ângulo entre elas é um ângulo reto. E esse ângulo reto ele vale 90 graus. Perfeito? Então, duas retas perpendiculares, nós temos um ângulo de 90. Percebam que quando eu fiz esses traços aqui, eu separei essa pizza em 4 fatias, né? Nós ficamos com 4 regiões, onde nós temos 4 ângulos de 90 graus. Então, percebo que no primeiro quadrante nós temos 90 graus. No segundo quadrante nós temos mais 90 graus, então nós temos 90 mais 90, que nós teremos então 180 graus. Então se nós fizermos uma varredura do início até o segundo quadrante, nós temos 180 graus. Se nós andarmos mais um quadrante, nós temos mais 90 graus, que isso aqui dá 270 graus. E se nós dermos uma volta completa nesse negócio, todo mundo sabe que vai dar os 360 graus, os famosos 360 graus, certo? Dá uma guinada na vida, né? Dá uma rotação de 360 graus. Beleza? Então, uma volta completa é 360 graus. Então, percebam que eu fiz todos esses valores aqui, eu descrevi para vocês, todos os valores em graus. O que o professor disse?
Eu fiz alguma coisa errada aqui, né, gente? Olha lá. 270 graus, deixa eu escrever aqui. O que o professor disse? O professor disse que agora nós temos que medir em radianos, porque no movimento circular uniforme, a unidade padrão de ângulo é o radiano, certo? O que eu vou estabelecer para vocês? Eu vou estabelecer para vocês uma relação entre graus e radianos, tá? E vou dizer para vocês o seguinte, 90 graus equivale em radianos a π meios radianos. Então isso aqui é um padrão para nós seguirmos, certo? Se eu sei que 90 graus é π meios radianos, eu posso dizer também para vocês que 180 graus é π radianos. Porque π meios mais π meios vai ser π. Eu tenho metade de um π mais outra metade de um π, junto as suas duas metades de π, eu formo um π inteiro, certo? Então, ó, 180 graus é π radianos, tá? O π é aquela letra grega, né? É uma letra grega, sim, mas que representa aqueles valores, né? Padrão para qualquer cálculo de circunferência, né? A gente vai calcular a área de uma circunferência, a gente sabe que é πr quadrado. O comprimento de arco é um 2π meios, né? 2πr, no caso. Então, percebam que o π ele faz parte dessas medidas circulares, né? E ele aparece muito quando a gente trabalha com os radianos, como vocês estão observando aqui. Então, a partir desse parâmetro, galera, a gente pode estipular medidas que a gente não conhece em graus, em radianos. Por exemplo, os 30 graus. Os 30 graus em radianos fica quanto será? Vamos fazer a relação. Olha só. Se 180 graus é π radianos, a gente vai fazer aqui o que vocês mais amam, né? Que é regra de 3. 30 graus vai ser quanto aqui? Ó? Vai ser x. Então, olha só. A maneira que nós temos de mudar graus para radianos é fazendo regra de 3. Que beleza, hein? Então, ó, percebam que a gente fizer uma regra de 3 aqui, ó. A gente vai ter 180 multiplicando em cruz 180x, 30 vezes π. X vai ser igual a 30 vezes π, divididos por 180. Ok, poderia multiplicar 30 vezes π e dividir por 180? Sem problema nenhum. Mas eu vou fazer algumas simplificações aqui, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, assim, até para já passar uns passos matemáticos aí para vocês. Quando eu tenho 0 sobre 0 aqui, ó, tá tudo multiplicando, né? Aqui nós temos uma base de fator de multiplicação por 10. Né? Então nós temos 0 aqui e 0 aqui eu posso cortar. Sem problema nenhum, a matemática me permite isso, tá? Quando der 0 em cima, 0 embaixo, posso cortar. Nós percebemos que o 3 e o 18, 3 e 18, são também dois números divisíveis por 3. Né? A gente sabe que 3 por 3 é 1 e que 18 por 3 é 6. Então, a resposta desse exercício aqui, né, os 30 graus equivalem a 1/6 de π radianos. Certo? Então, ó, 180 é π radianos, 30 graus é 1/6 de π radianos. Tá? Ou π/6 radianos. Tá? Então, a maneira que eu tenho de fazer a transformação de graus para radianos é uma regra de 3. Tá? Bem tranquilo. Não tem problema com isso. Tranquilo, gente? Sabendo fazer essa transformação, vamos para os próximos passos, né? Como, por exemplo, falar sobre o espaço de arco percorrido. O que é espaço de arco percorrido? Isso aqui, gente, é o meu deslocamento do movimento circular uniforme. Como é que eu calculo o deslocamento no movimento circular uniforme? Poderia pegar uma fita métrica, que nem no movimento retilíneo, e medir lá? Poderia. Eu percebo que é um movimento circular, então nós teremos um arco ali, né? Então, muitas vezes, eu posso achar outras formas de calcular isso aqui, tá? Então, essa letra grega aqui que vocês estão vendo ali, o θ, ele é ângulo, né? Ele representa ângulo para nós. Outras letras também representam ângulo para nós, como o φ, o alfa e o beta. São letras bem comuns para serem colocadas em ângulos. Então, vocês já saibam que às vezes vai aparecer essas letras gregas aqui para vocês,
e elas representam ângulo, tá bom? No nosso livro de física, aquele livro lá que nós temos lá que vocês pegaram no IF, ou pediram para mim o link, eu enviei para vocês, vocês vão ver que o φ é a letra grega utilizada para representar ângulo no MCU, tá? Então eu vou utilizar essa mesma letra, tá? Apesar da figurinha ali estar o θ, eu vou usar o φ também, tá? Então, o espaço de arco percorrido, o deslocamento no movimento circular uniforme, ele faz uma referência à variação angular, um ΔΦ, vezes o raio percorrido. O que é o raio? O raio é essa distância que vai do centro até a extremidade do arco, certo? Então, essas distâncias aqui é o meu raio. Então, se eu sei essa medida do raio e sei quantos de ângulo eu percorri, eu sei o deslocamento no movimento circular uniforme, certo? Então, ΔS vai ser variação angular vezes o raio, sendo que esse cara aqui é medido em radianos e esse cara aqui é medido em metros. Beleza? Tranquilo? Então, percebam uma coisa, galera, né? O espaço de arco, o deslocamento, ele depende do raio do movimento, certo? E nesse caso aqui dos meus carrinhos que estão ali, perceba que eu tenho o carrinho A e o carrinho B, né? O carrinho A, eles vão completar, os dois carros vão se movimentar e completar um ângulo de 180 graus. Metade de uma circunferência, como vocês estão observando aqui, estão enxergando, né? Metade da circunferência, 180 graus, que equivale a π radianos, certo? Porém, qual que vai andar mais? Qual que vai percorrer um espaço maior? Quem vai percorrer um espaço maior é quem forma um raio maior com relação ao centro. O que possui um raio maior vai percorrer obrigatoriamente uma distância maior, certo? Isso, onde é que a gente visualiza, galera? A gente visualiza, quem acompanhou as Olimpíadas, visualizou isso nas competições de atletismo, né? Onde as competições são feitas em um estádio. Um estádio, ele tem um formato oval, certo? Não é uma circunferência bonita, é uma circunferência ovalada, né? Elíptica. Mas vocês perceberam que, tirando a competição de 100 metros rasos, que é feita numa reta, né, que é o movimento retilíneo, as competições de 200 metros, de 400 metros, de 1.200, 1.600, elas eram competições onde os atletas, eles saem de distâncias diferentes, certo? O que está mais afastado do centro, ele sai lá na frente do que o que está mais próximo do centro da circunferência. Por que é feito isso? Para ter uma igualdade de deslocamento. Porque o cara que está mais afastado, percebam que para dar uma volta, ele precisa percorrer um espaço muito maior. Certo? Porque isso tem a ver com o raio da circunferência. Certo? Então é por isso, agora vocês não vão achar mais estranho, vocês vão ter a ideia de que os atletas, às vezes, não saem juntos, alinhados, nas competições de 400 metros rasos, 1.200, 1.600, porque as distâncias percorridas por eles serão diferentes, porque é um movimento circular. Certo? Beleza? Então, gente, isso aqui é como nós calculamos, então, o deslocamento, tá? O deslocamento percorrido dentro do movimento circular uniforme. Daí vai aparecer uma nova grandeza física para nós. Uma grandeza física chamada velocidade angular. Galerinha, a velocidade angular é a velocidade de giro no movimento circular. É como os objetos giram e com que velocidade eles giram. Poderia dizer que a velocidade angular é a velocidade pelo qual a gente observa um ventilador girando, as pás do ventilador girando. Quanto mais rápidas elas giram, mais vento vem para a gente, né? E se for mais veloz, isso maior será a sua velocidade angular, certo? Porque a velocidade angular, como vocês estão vendo aqui, ela depende da variação angular, que é medida em radianos, com relação ao tempo que leva para medir isso aqui, segundos.
Então, a velocidade angular que é dada por essa letra grega, que é o ômega, certo? Ó, mais uma letra grega, gente. Se acostume, tá? A velocidade angular, que é o ômega, ela é medida como sendo a variação angular por tempo. E isso aqui dá uma unidade de radianos por segundo. Radianos por segundo. Então, radianos por segundo é uma nova unidade de velocidade que é dada para movimentos circulares, que medem a rapidez pelo qual o movimento é realizado, qual o movimento de giro é realizado, certo? Então, percebam que agora nós temos uma nova velocidade que devemos tratar. Tranquilo? Beleza? Bom, como é que a gente pode exemplificar isso aí? Calculando a velocidade angular, velocidade de giro dos ponteiros de um relógio, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora aqui. Vamos pegar esse reloginho que nós temos aqui e vamos calcular a velocidade de giro deles, a velocidade pelo qual eles completam uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus. 360 graus em radianos, vamos medir. Vamos medir quanto é que vale. Vamos fazer aqui, olha só. 180 é pi radianos, né? Isso aqui é o padrão que a gente sabe. Pi radianos. 360 é x. Regra de 3, né? Multiplica em cruz. Então fica 360 vezes pi, que é igual a 180 vezes x. Perfeito? Então, 360 pi divididos por 180, que é igual a x. Então, o x vai ser igual, olha só, 360 por 180, se tu fizer na calculadora aí, ou fizer de cabeça, vai ver que é 2. Então, isso aqui equivale a 2π radianos. Então, ó, 360 graus é 2π radianos. Beleza? Então, a gente vai medir qual é a velocidade dos ponteiros com relação a esses 2π radianos, porque a gente sabe que a velocidade angular é a variação angular por tempo. Então, por exemplo, assim, ó, o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos, quanto tempo ele leva para fazer uma volta completa? 60 segundos. Certo? O ponteiro dos minutos. Para dar uma volta completa, quanto tempo ele leva? 60 minutos, perfeito? 60 minutos ele dá uma volta completa. Em segundos, quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá 60 vezes 60, que é 3.600 segundos. Tem dúvida desse valor que eu cheguei? Faz uma regra de 3, né? 1 minuto é 60 segundos, 60 minutos é x, tá? E o ponteiro das horas? O ponteiro das horas, gente, ele leva 12 horas para completar uma volta. Por que 12 horas, professor? Olha o relógio como ele é. É um relógio de 12, né? De 12 voltas nos ponteiros das horas, certo? Então, se eu fizer 12 vezes 60 vezes 60, dá 43.200. Vamos ver aqui. 43.200 segundos. Percebam que eu deixei tudo em segundos, né? Por quê? Porque a unidade de velocidade angular é o radianos por segundo. Então, eu tenho que colocar tudo em segundo mesmo para calcular os ponteiros do relógio, a velocidade deles. Galera, o que eu preciso entender? O ponteiro dos segundos é um ponteiro rápido, né? Então, a velocidade angular dele vai ser maior que todo mundo. O ponteiro dos minutos é um ponteiro que eu observo a velocidade dele, mas é lento, né? 3.600 segundos. E o ponteiro das horas é muito lento. Eu mal vejo ele movimentar. Então, essa velocidade angular dele tem que ser muito baixa. Então, vocês vão ver nos resultados que isso vai aparecer, tá? Então, olha só. A velocidade angular dos ponteiros dos segundos vai ser 2π, que é a variação angular que ele dá, uma volta completa, sobre 60. Então, 2π sobre 60 faz aí, ó, 2 vezes π, divide por 60, isso aqui dá 0,105. Arredondando. 0,105 radianos por segundo. Certo? A letra não ficou legal. Radianos por segundo, tá? O ponteiro dos minutos vai dar as mesmas 360 graus, só que agora em 3.600 segundos.
O tempo que ele leva para dar uma volta completa é muito maior. Então, agora vai ser 2 vezes π divididos por 3.600. Isso aqui vai dar 1,74 vezes 10 na menos 3 radianos por segundo. Professor, como é que tu já pegou a base 10 direto na calculadora? Tem uma tecla, para quem tem esta calculadora, tem uma tecla chamada EMG, certo? Então tu vai lá, resolve o resultado e tecla nela, que ela já te dá a base 10, certinho, tá? Só para vocês terem uma ideia. E o ponteiro das horas vai ser fazer uma volta completa de 2π em 43.200 segundos, certo? Então isso aqui vai ser, ó, 2 vezes π divididos por 43.200. Isso aqui vai dar um valor, ó, bem baixo, 145,44 vezes 10 na menos 6. Menos 6, gente, radianos por segundo. Tá? Então aí, gente, percebam, né? Todos os valores obtidos das velocidades. Uma velocidade mais rápida, o ponteiro dos segundos, mais lento, o ponteiro dos minutos, e muito devagar, o ponteiro das horas. Certo? Que é o movimento de giro deles. Tá? A gente já esperava esse resultado aí, que fosse nessa ordem, né? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, mais um pouquinho. Galera, aí vem o seguinte, tá? A velocidade angular é a velocidade de giro. É como as coisas giram, certo? Esses dois carros aqui, o carro A, que é esse carro mais próximo do centro, e o carro B, que é o mais afastado do centro, eles podem girar igualmente. O que é girar igualmente? Né? Completar esses 180 graus juntos. O que eu vou concluir com isso? Se eles completarem a volta juntos, eu vou concluir que a velocidade angular deles é igual, certo? Ou seja, que o ômega A é igual a ômega B. A velocidade deles angulares são iguais. Só que vocês lembram que lá no primeiro slide eu falei para vocês o seguinte, galera, olha só, quem está mais afastado do centro tem que percorrer uma distância maior. O deslocamento é maior porque o deslocamento, o ΔS, ele tem a ver com a variação angular e o raio. Lembram disso? O raio, ele é importante para a gente medir o deslocamento. Quando eu falo em velocidade linear, é a velocidade que realmente o meu corpo, o meu objeto está percorrendo, certo? Não é a velocidade com que ele gira, é a velocidade com que ele anda mesmo, certo? Se o objeto B tem um raio maior, ele vai percorrer uma distância maior. Mas se olha só, se o A e o B eles completam a voltinha juntos ali, a velocidade angular deles é igual. Mas o B andou mais. Então o B teve que ser mais rápido, ele teve que ter uma velocidade linear maior. Mesmo que o giro deles sejam iguais. Então, olha só, é muito fácil da gente se complicar nisso. É muito fácil da gente confundir. Então, uma coisa é a velocidade com que eu giro. E os dois estão girando igual. Velocidade angular igual. Só que, como vocês percebem, o objeto que está mais afastado do centro, ele percorre uma distância maior. Então, ele tem que ser um pouquinho mais rápido linearmente. A velocidade lá no painel dele, lá do carro, tem que ser maior para que ele consiga completar a volta junto com o carro A, que vai percorrer uma distância menor. Então, nós temos dois tipos de velocidade. A velocidade com que gira e a velocidade com que o objeto realmente tem. A velocidade linear dele. Certo? São duas coisas diferentes. A velocidade linear diz respeito ao deslocamento dele. Certo? A velocidade angular não. A velocidade angular é só o quanto ele gira. Certo? Essa é a diferença. Tranquilo? Depois a gente vai fazer um exemplo, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso. Então, olha só, a velocidade linear vai ser ΔS, que é a variação angular, vezes R sobre ΔT. Isso aqui é a maneira que eu tenho de calcular a velocidade linear. Tá? Beleza? Ok. Vou pegar com mais cuidado essa equaçãozinha.
Vou trabalhar ela mais bonitinho. Percebam que como a física é maravilhosa, a matemática também, que vai aparecer um negócio aqui, ó, variação angular por tempo. Variação angular por tempo, meus queridos, é velocidade angular. Então, ó, dentro da velocidade linear, nós temos a velocidade angular. Só que ela depende do raio. Certo? Então, nós temos uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. A velocidade linear que é medida em metros por segundo, que é realmente a velocidade do móvel, né? Que eu falei, que vai aparecer no painel dele do velocímetro, tá? Então, se eu sei a velocidade angular do objeto e sei o raio que ele está fazendo com relação à circunferência, eu consigo obter a velocidade linear dele, certo? Que é a velocidade de giro, a velocidade com que ele se movimenta, tá? Percebam que eu coloquei no primeiro slide a figura de uma polia de uma bicicleta, né? Uma coroa de uma bicicleta. A gente vai ver nas próximas aulas que o giro da polia e o tamanho dela influencia na velocidade da bike, né? É aquela historinha de marcha leve, marcha pesada, certo? Então, a gente vai ver que o poder das marchas, o poder de ter mais velocidade na bicicleta, ela vai ter a ver com o raiozinho que eu descrevo da polia, certo? Da polia. Quanto maior o raio dela, vai ser uma marcha leve. Por quê? Eu vou levar muito tempo para dar uma volta completa, certo? E aí a bike vai executar um movimento mais lento. Se eu diminuo o tamanho da polia, eu dou uma volta completa bem rapidinho. E aí a bike anda mais, certo? Que é a marcha pesada. Beleza, gente? Então, isso aí são alguns detalhezinhos que a gente vai estudar nas próximas aulas. Vai ficar mais tranquilo. Mas essa relação aqui, ó, vai ser muito interessante para isso, tá? Vamos fazer um exemplo. Um exemplo que vai ficar muito claro isso, tá? A relação entre velocidade angular e velocidade linear. Então, olha só. Duas crianças estão brincando em um gira-gira de um parque de diversões. É um gira-gira composto, percebam aqui, ó, ele tem duas camadas, a camada mais interna e a camada mais externa. Uma delas está sentada a 1 metro e a outra a 2 metros do centro de rotação. Então, essa primeira criança aqui, gente, ela tem um raio A que está a 1 metro de distância do centro. A criança 2 aqui, a criança B, percebam que ela está um raio maior, certo? Porém, o brinquedo é o mesmo. É o mesmo brinquedo. Então, ele vai girar igualmente para a criança A e a criança B. Ou seja, a velocidade angular de giro das duas crianças é igual. Elas estão no mesmo brinquedo. O brinquedo fecha uma volta completa para uma criança, fecha uma volta completa para outra criança. A velocidade angular delas é a mesma. Elas conseguem fechar voltas no mesmo tempo, certo? Isso é velocidade angular. Então, quando ele faz a primeira pergunta na letra A aqui, a velocidade angular média das crianças nesse intervalo de tempo, eu já sei que a velocidade angular delas é igual. E como é que eu meço essa velocidade angular? Variação angular por tempo. Aí a informação que ele me diz é que a criança, elas descrevem meia volta. O que é meia volta? Meia volta é 180 graus, ou seja, pi meios, em 20 segundos. Então as crianças fecham aqui, ó, pi meios em 20 segundos, certo? Então quanto que dá isso aqui, gente? Vamos fazer a conta aqui, ó. Desculpa, gente, escrevi pi meios, não é pi meios, tá? É pi. 180 é pi. Paga aqui. Põe pi radianos. Pi radianos é 180 graus. Então, fica pi por 20. Então, isso aqui vai ser pi divididos por 20. 0,57. 0,57 radianos por segundo. Essa é a velocidade das duas crianças. É igual, certo? As duas giram, completam uma volta ao mesmo tempo, tá? Na letra B, ele pergunta a velocidade linear. Putz, mas a velocidade linear, meus caros,
ela depende do raio da circunferência. E se a criança está mais afastada, ela vai ter que ter uma velocidade linear maior. Por isso que as crianças terão percepções e sensações diferentes se elas estão mais perto do centro ou se elas estão mais afastadas do centro da circunferência. Certo? Elas terão sensações diferentes. Porque as velocidades lineares delas serão diferentes. Então, olha só, velocidade linear vai ter a ver com ômega. Para a criança A, é 0,57 vezes 1 metro, que a criança A está a 1 metro, né? Então, isso aqui dá 0,57 metros por segundo de velocidade para ela. A criança B, ela vai ter a velocidade linear 0,157 vezes o raio que ela está aqui agora é 2. Então, a sua velocidade linear vai ser 0,57, 157, vezes 2, 0,314 metros por segundo. Então, a criança B, ela está mais veloz. Ela vai ter a impressão que ela vai estar mais veloz que a criança que está no centro. Mas elas terão velocidades angulares iguais, porque elas completam voltas em tempos iguais, certo? Mas para completarem voltas em tempos iguais, quem está mais afastado do centro tem que ser mais veloz, tá? Por isso que a velocidade linear dela é maior. Tranquilo? Dá para confundir, dá. Por isso que tem que tomar bastante cuidado aqui na hora de fazer o exercício e saber o significado de cada uma das velocidades, tá, gente? Tranquilo? Vamos seguir. Deixa eu ver quanto eu tenho de tempo aqui. Já estamos quase completando, minha gente, tá? Galerinha, alguns conceitos que são importantes dentro da física também do movimento circular uniforme. Dois conceitos que são de período e frequência, tá? O período, o que a gente chama de período? Período é aquilo que nós levamos para completar um ciclo, certo? Então, quando a gente faz aniversário, a gente completa um ciclo da nossa vida. A gente forma 360, a gente forma um ano, 365 dias, né? Então, quando a gente completa um ano de vida, a gente fechou um ciclo da nossa vida. Nós estamos vivos e completamos uma volta no Sol, né? Completa, certo? Então, isso é um período, é um ciclo fechado. No caso do pêndulo aqui, vocês percebam aqui, ó, que ele completa um ciclo quando ele vai e volta. Ele vai e volta, ele completa um ciclo. E esse é o período de movimento dele, certo? Esse período ele é representado pela letra T grande, tá? Tzão, que é o período. E isso aqui é medido em segundos. É tempo, certo? É quanto tempo eu levo para completar um período da minha vida, certo? Então, o período é essa grandeza física que mede segundos o tempo que a gente leva para completar um ciclo, né? Esse ciclo ele vai se repetir? Ele precisa se repetir, porque no movimento circular o que acontece? As coisas se repetem, né? As coisas giram e quando elas completam uma volta, elas repetem o movimento. E cada volta que eu completo é um período, certo? É um ciclo que se passou, tá? Uma antítese do período é a frequência. Porque a frequência ela determina quantas vezes a cada tempo eu completo um período, certo? Então, quantas vezes eu consigo repetir isso dentro de intervalo de tempo? Isso é frequência. Então, a frequência do meu movimento, ela diz quantas vezes eu fecho meu ciclo a cada intervalo de tempo, né? No caso, assim, do meu aniversário, eu fecho um aniversário a cada um ano, certo? Ou 365 dias. Então, a minha frequência de aniversário é uma a cada 365 dias, certo? Essa é a frequência que eu faço aniversário. Agora, pensando no pêndulo aqui, o pêndulo ele completa uma volta, um ciclo inteiro, em determinado instante de tempo, certo? Então, o que é o N? N é o número de ocorrências.
ocorrências do movimento, certo? Número de ocorrências do movimento e ΔT do tempo. É tempo, né? Quanto tempo essas ocorrências acontecem dentro de um intervalo de tempo. A unidade da frequência é o Hertz, certo? O Hertz é como se a gente fosse falar assim, ó, se a gente pensasse em um motor ou pensasse em uma pá de um ventilador, é o número de rotações que ele faz por segundo. Rotações por segundo, certo? Se eu pensar em motores, muitas vezes é comum termos a unidade RPM, que é rotações por minuto, tá? E aí, para chegar de rotações por segundo para rotações por minuto, eu tenho que multiplicar por 60, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 1 Hz, que é uma rotação a cada segundo, eu vou ter 60 RPM, 60 rotações por minuto. Porque em 1 minuto, ele vai dar 60 rotações, né? Se eu tenho uma rotação por segundo, que é o Hertz, né? Em RPM eu vou ter 60 rotações por minuto, tá? Beleza? Uma outra relação, a frequência, como ela é o número de rotações que acontece a cada ciclo, ela é o inverso do período. Então aqui nós temos uma relação direta entre frequência e período. Então se eu conheço um, eu conheço o outro. Eu sei o valor do outro, né? Se eu sei que esse pêndulo ele faz esse movimento em 2 segundos, né? Se eu sei que o período de movimento dele é 2 segundos, a frequência dele vai ser 1 sobre 2, ou seja, meio Hertz, certo? Então a gente conhece aqui a frequência de movimento desse negócio aqui. Tranquilo? Beleza. Vamos calcular algumas coisitas. Novamente, o ponteiro do relógio, tá? O ponteiro do relógio, o que eu quero calcular? Eu quero calcular o período e a frequência dos ponteiros do relógio. O ponteiro dos segundos é bem fácil. Por que ele é fácil? Porque eu sei que o período do ponteiro dos segundos, quanto tempo ele leva para completar um ciclo, uma volta? 60. 60 segundos, certo? Qual será a frequência desse movimento? 1 sobre 60. 1 sobre 60 me fornece a frequência do movimento do ponteiro dos segundos, que dá 0,017 Hz. Certo? Beleza? Vamos ver o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos, quanto que tempo ele leva para completar um ciclo? Uma volta completa. Uma volta completa ele leva 60 minutos. 60 minutos em segundos dá 3.600 segundos. 3.600 segundos. Perfeito, né? Então, qual é a frequência desse movimento? A frequência do movimento deste ponteiro vai ser 1 sobre 3.600. 1 sobre 3.600. Isso aqui dá, botar em base 10, 277,78 vezes 10 na menos 6 Hz. Novamente, apertando a teclinha ENG da calculadora, ela já me coloca na base 10, tá, pessoal? E o ponteiro das horas? O ponteiro das horas, ele leva 12 horas para dar uma volta completa. 12 horas são, passando para minutos e passando para segundos, 43.200 segundos. Certo? Só fazer 60 vezes 60. Qual é a frequência desse movimento, gente? A frequência desse movimento vai ser 1 sobre 43.200. Então, a frequência do movimento do ponteiro das horas é 1 sobre 43.200, que vai dar 23,14. 23,15, né? A gente pode dizer vezes 10 na menos 6 Hz. Então, olha só, gente. Percebam que conforme o período aumenta, a frequência diminui, né? A frequência do movimento diminui. Então, o período, o ponteiro das horas, que é aquele ponteiro mais gordinho, menor, ele tem uma frequência muito baixa, porque ele leva muito tempo para completar uma volta. Já o ponteiro dos segundos, ele tem uma frequência mais alta, por causa que em 60 segundos ele completa uma volta, certo? Então, percebam que essas grandezas físicas, período e frequência, elas têm a ver com
a gente completar um ciclo, certo? Completar um movimento completo, tá? Tranquilo, gente? Pá. Como a nossa aula já estourou, meu período já estourou, esses exemplos aqui eu vou fazer na próxima aula, tá? Trabalhar esse exemplo 1 e o exemplo 2 na próxima aula, mas vocês já estão aptos a resolver essas tarefinhas, essas 5 tarefas. Então nós temos aqui a tarefa 1, 2, 3, 4, 5, que falam sobre velocidade angular, velocidade linear e período de frequência, certo? Vocês podem já tem plenas condições de resolver esses exercícios. Tranquilo, galera? Aí na aula que vem eu resolvo o exercício 2, exemplo 3, né? Quem quiser, eu já vou mandar os slides lá para vocês no SIGA. Quem quiser já ir resolvendo, fazendo os exercícios a mais, pode fazer que aí na próxima aula 2 e 3 eu resolvo, tá?